Quanto às eleições presidenciais em Portugal, curiosamente, os portugueses em Angola votaram em André Venturas. O senhor André Venturas venceu em Angola, perdeu na Guiné-Bissau e também perdeu em Cabo Verde. Claramente, imigrantes em Portugal, em Angola, votarem em André Venturas, um candidato que tem discursos muito pesados, muitas vezes que ultrapassam o racismo, ultrapassam a xenofobia, que faz com que muitos angolanos choram em casa, tanto de ouvirem discursos muito fortes, panfletos, cartazes muito fortes, e verem portugueses em Angola, que também são imigrantes, e votarem em André Venturas, claramente isso cria muita dúvida. E esses dias estava circulando nas redes sociais essa informação, e depois aqui o Polígrafo África confirmou que sim, o senhor André Venturas venceu com 42% de votos em Angola e perdeu em Cabo Verde ao senhor António José Seguro do PS. Ou seja, o PS, Partido Socialista, perdeu em Angola. E por que razão esses portugueses votaram André Venturas quando também são imigrantes? E quando imigrantes angolanos em Portugal sofrem bastante com as frases, com provocações e não só apoiadas pelo Chega? Faz like, subscreva se faz favor, porque o seu like é importante, é a razão pela qual eu volto para cá a gravar vídeos. O canal está a crescer, graças a Deus. Também graças a você que continua a colocar like. Por favor, não te canses de colocar like, de partilhar, de subscrever, porque nós queremos este ano atingirmos 200 mil inscritos e é possível se você claramente fazer like agora, subscrever e partilhar. Obrigado. Sem mais volta, vale aqui lembrarmos que a primeira curiosidade que salta em nós é quem são esses portugueses que votaram em André Ventura estando em Angola enquanto imigrantes? Mas antes de responder essa questão aqui, temos que lembrar qual é o sentimento dos angolanos ao verem imigrantes portugueses em Angola a votarem em André Venturas, principalmente aqueles angolanos que têm irmãos, sobrinhos, primos a viverem em Portugal. E principalmente aqueles angolanos que vivem em Portugal, porque são esses que sentem diretamente as frases, os cartazes, não é aqui uma xenofobia disfarçada, um racismo disfarçado. Claramente, esses angolanos, qual é o seu sentimento ao olharem para isto? E a verdade é que, se esses angolanos perceberem que os portugueses em Angola votam no sistema português, votam no Portugal que eles querem, e não votam nos angolanos, não haverá nem revanche, não haverá nada. Os angolanos vão perceber que não, eles estão a votar em um país que eles querem, um candidato que lhes vai dar um país que eles querem. Tanto que eles foram para Angola, portugueses migraram para Angola, por questões de falta, de necessidade. As oportunidades que eles encontraram, que eles gostavam de ter, encontraram em Angola. As oportunidades que esses portugueses que vivem em Angola gostavam de ter, encontraram em Angola. Poderão ser empresários, trabalhadores, mas no final do dia eles gostavam de poder viver em casa, nos seus próprios países. Não há lugar melhor para se viver do que no seu próprio país. Portanto, as pessoas vão para outros países porque lá encontraram outras oportunidades, porque lá tem aquilo que no seu país não tem. Ou é o clima, ou é o emprego, ou é segurança, qualquer outro fator. Ou oportunidades várias, mas no final do dia as pessoas querem viver nos seus próprios países. E esses portugueses foram para Angola, gostavam de viver em Portugal. E se eles percebem que em Portugal existe um candidato que lhes quer devolver aquele Portugal que eles desejam, eles votam neste. Eles não estão aí para os angolanos. Não, as eleições é para Portugal, não é para Angola. Agora, estando em Angola, se os perguntares a quem que vocês aqui, se fossem angolanos, vocês iriam votar? Aí sim é diferente. Aí claramente votariam a quem os acolheu. Mas estando distante do seu país, votando no seu país, eles votariam naquele candidato que está disposto a lhes dar aquele Portugal que eles querem. E tem mais, estamos aqui a olhar para empresários, que portugueses em Angola são, a maioria, empresários, ou então cidadãos que estão em uma posição empresarial, de empresas, posições muito mais elevadas. Diferente dos angolanos que estão em Portugal, que agora, né, Portugal vai nascendo, angolanos que são agora empresários, estão em multinacionais também, mas grande parte dos angolanos em Portugal estão nas empresas de base. E grande parte dos portugueses em Angola estão, ou são CEOs, ou são empresários, ou estão em cargos de decisão, as empresas angolanas. Logo, são cidadãos com um perfil liberal, com um perfil nacionalista, com um perfil de empresário. Empresário prefere aquele candidato que é pró-empresários, que reduz os impostos, que é contra a corrupção, porque a corrupção engole, rouba, come, mata, expulsa empresários. Os empresários em países com muita corrupção competem pelas mesmas oportunidades com empresas do governo. É só olharmos quanto mais ajustes diretos existem em um país, mais os empresários sofrem.
porque os empresários estão dispostos a participar de concursos públicos para obras e projetos do governo, porque o governo boi de massa, paga bem. Mas lá onde há muita corrupção, os empresários sofrem bastante, porque são esquecidos, porque as empresas, os projetos são entregues todos pelos ajustes diretos. Logo, esses portugueses têm um perfil que combina com os discursos de André Ventura. Eles são empresários, são liberais, são pró-Portugal. Aquela cultura de Portugal dos descobrimentos, aquela cultura dos portugueses, dos navegadores que viajaram, descobriram terra, aquela história que engorda a memória portuguesa, é o perfil desses cidadãos, razão pela qual eles votam em um candidato que lhes quer devolver aquele Portugal que o português é liberal, que o português é nacionalista, que o português empresário quer. Agora, André Ventura vai claramente agradecer quando quiser falar sobre os eleitores na diáspora, vai claramente agradecer aos portugueses que o votaram. Não vai dizer aos angolanos, não, vai agradecer aos portugueses. O mesmo acontece com os angolanos que estão na diáspora, que vivem em Angola por meio de conteúdos de redes sociais, porque os portugueses estão em Angola, consomem muito conteúdo de redes sociais. Nas redes sociais passam conteúdos que na televisão se não vê. Parece que, e corrija-me aqui se eu estiver errado, o verdadeiro país, hoje em dia, se consome na internet. Os canais alternativos, TikTok, Facebook, YouTube, é que se distribuem o verdadeiro país. E os portugueses na diáspora, por causa de limitações nos canais nacionais, consomem muito mais conteúdo da internet. E o Portugal que eles veem é aquele que os utilizadores da internet produzem. Portanto, a ideia deles de Portugal é diferente. O Portugal que eles querem é diferente, que eles ambicionam é diferente. É aquele, segundo, publicado nas redes sociais. E o Chega é muito bom na produção de conteúdos. O próprio senhor André Venturas está todos os dias na internet a publicar um vídeo, a reagir a um outro vídeo. Ele é bom em produzir conteúdo. Okay? Isso faz com que os imigrantes possam conhecer o país por meio das redes sociais, aquele país que é publicado por quem publica. E nesse caso, em Portugal, o Chega é o partido que mais produz conteúdo para as redes sociais. Os cortes e não só. Busca mesmo aqueles vídeos aí da rua, brigas no comboio, brigas no autocarro, aquelas discussões ali, um texto aqui. Busca mesmo aquelas questões aqui que o pessoal gosta de ver e faz reações a isso. E esses portugueses que estão em Angola vão consumir desse conteúdo e percebem que não é esse aqui, nesse Portugal que nós queremos. É antigamente aquele que está a dizer André Ventura. E claramente votam em senhor André Ventura. Logo, estamos aqui a olhar para pessoas com um perfil muito mais virado, né, as pregações de André Ventura, e estão a esquecer por completo os angolanos, imigrantes que estão em Portugal, okay? Porque eles gostavam, no final do dia, voltar para o seu país. Okay? E, como disse, se os perguntares em Angola quem eles votariam a quem os recebeu. Mas em Portugal, eles votam aquele que lhes quer devolver o país que eles querem. É o mesmo que os angolanos em Portugal. Os angolanos em Portugal votariam a quem os recebeu. Quem recebeu? O PS, PSD, o Partido Socialista ou o centro-direita? Mas em Angola, votariam aquele partido que lhes poderia devolver aquele Angola que os obrigou a deixar Angola. O raciocínio é o mesmo. Ok? Mas por que razão agora na Guiné-Bissau e em Cabo Verde o PS ganhou, tanto que em Cabo Verde o PS ganhou uma grande com estrondo, ganhou com 56% de votos, e na Guiné-Bissau, não tenho aqui o gráfico, mas também ganhou na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau e Cabo Verde não tem mais empresários, não tem mais imigrantes do que Angola. Okay? Estamos aqui a falar do perfil da população. Okay? E aqui, se nós queremos tirar aqui uma amostra, veremos que até inclusive a amostra de portugueses em Angola é maior em comparação a uma amostra de portugueses em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Apesar de que também em Cabo Verde o mosaico empresarial ligado ao turismo tem uma mão muito pesada, muito forte nos portugueses, mas a quantidade faz a diferença. Okay? Não sei qual é a sua opinião em volta desse tema. E os angolanos em Angola e os angolanos em Portugal ficarão felizes ou não se perceberem claramente esses meandros. Por exemplo, pela qual é importante que você, meu chefe, partilhe esse vídeo aqui para que possa chegar a muito mais cidadãos do bem e também os do mal, que se caso existam, né? Não existe. Já agora,
Os meus livros estão disponíveis na Amazon, está aqui o meu site, ou então no comentário está ali o link, clica ali e, por favor, leia os meus livros, porque eu ficarei muito contente. E se estás em Angola, não podes comprar pela Amazon, no meu comentário está ali meu WhatsApp, clica ali que eu falarei consigo, então, a minha secretária. Estamos juntos, até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.